Graças damos a Deus por mais um dia, aqui poder estar na presença de vocês, todos meus amados irmãos, inscritos deste canal. Quero estar meditando com todos vocês uma palavra nesse dia de hoje, que se encontra no livro de Atos 3. Vamos ler a partir do versículo 1 que diz: Pedro e João subindo ao templo. Subiam junto ao templo à hora nona, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão, desde o ventre da sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. O qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma esmola. E disse Pedro: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Amém? Uma palavra qual Deus trouxe no nosso coração. Louvado seja Deus. Para falarmos de missão, né? Nós sabemos que esta obra redentora de missão, ela já vem desde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, com seu amor imensurável, ele se entregou, né? Deixou o seu trono de glória e veio a este mundo para morrer por amor das almas, para a salvação das almas perdidas, para a remissão de pecados. Louvado seja Deus das almas perdidas. E o Senhor, quando ele ele cumpriu o seu ministério, ao ser crucificado, ali após a sua ressurreição, ele aparece para os seus discípulos e dá uma ordem, né, para o seu discípulo. Ele manda que o seu discípulo fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Louvado seja Deus. E para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem o revestimento do Espírito Santo, aonde Deus iria cumprir sobre a vida deles a promessa. E a palavra de Deus, ela nos conta que, estando eles ali reunidos no templo, né, 120 ali à espera do milagre, à espera da virtude que do céu seria derramado sobre as suas vidas, a palavra do Senhor nos diz que, estando eles ali, cumprindo-se o tempo de Deus, a sua vida, Deus, um vento impetuoso e veemente foi dentro da casa e Deus encheu a todos com a presença do Espírito Santo, com a graça de Deus. Foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, que outrora ele havia ali até negado Jesus, louvado seja Deus, quando estava ali, alguém disse: Você é um dos tais? Ele disse: Eu não conheço. Mas esse mesmo Pedro, ele levanta com poder e autoridade. Ele levanta com a virtude, ele levanta com a unção de Deus. E ele chega diante daqueles homens e dias que diziam que o povo, os discípulos, homens que estavam ali receber a graça de Deus, falava assim, magnificava o Senhor em outras línguas. Esse Pedro, agora cheio do poder de Deus, ele diz: Não estamos embriagados, mas estamos cheios do Espírito Santo. E com essa graça que Pedro recebe, ele faz uma pregação, 3.000 almas, louvado seja Deus, ali são alcançadas, quase 3.000 almas são alcançadas pelo Senhor,
pela pregação de Pedro, um homem agora impactado pela graça de Deus, pela unção de Deus, pela autoridade de Deus, homem cheio do Espírito Santo, já não mais um homem comum que outrora havia dito: eu não conheço, não sei de quem vocês estão falando, mas agora esse mesmo Pedro levanta com poder e autoridade, já não mais temendo a sua vida, mas sim disposto até mesmo a morrer por amor de Jesus Cristo, porque a virtude e a graça do Espírito Santo, ela dá coragem, ela dá ousadia. E a palavra de Deus nos conta que quando este mesmo Pedro se levanta, após ali Deus usar ele poderosamente nesta pregação, que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Uma palavra impactada pela graça de Deus, uma palavra impactada pela virtude do Espírito Santo, uma palavra não palavras vazias, mas palavra que tem base, tem fundamento, palavra que tem unção, porque a palavra de Deus, quando ela tem a unção de Deus, ela vai ao coração das pessoas como uma espada, ela penetra até a alma, ela entra na divisão da alma e do espírito, ela vai no profundo do coração do pecador. E a palavra do Senhor nos conta que esse mesmo Pedro, após o seu discurso, ali que essas almas se converteram ao Senhor, ele ali, louvado seja Deus, ele volta, com ele e João, vai ao templo, né? Onde aqui no capítulo 2, 37, fala das primeiras conversões, né? E quantas almas se converteram? Quase 3.000 almas. Eles vão a caminho do templo, né? Cheio do Espírito Santo, mas vão buscar mais a presença de Deus. Eles vão para o templo orar, porque uma coisa a gente aprende de Deus: aquele que uma vez é cheio do Espírito Santo, ele não se conforma, louvado seja Deus, com estar no raso, ele quer cada dia mais se aprofundar, se encher da graça, se encher do Espírito Santo, louvado seja Deus, porque o impacto que Deus traz sobre a vida do homem e da mulher, uma vez que ele recebe a presença de Deus, é de cada vez mais ele está sendo renovado, ele está sendo fortalecido, ele está recebendo revestimento, porque uma vez que nós fazemos a obra de Deus, há um desgaste de nossas vidas. Deus louvado seja Deus, muitas vezes nós sentimos a necessidade de descer mais à presença de Deus, sentimos a necessidade de buscar mais do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. E Pedro e João vai ali ao templo para orar. Louvado seja Deus. E quando ele está indo a caminho do templo, ali estava um paralítico, um homem côncio, que ali todos os dias era colocado à porta do templo, a caminho do templo, ali bem próximo à porta do templo, para estar pedindo esmola. E a palavra de Deus nos conta que este homem, eles viram para Pedro e para João e pede uma esmola. E Pedro, com a unção de Deus, quando aquele homem pede para Pedro uma esmola, ele olha para aquele homem e diz: olha para nós. Louvado seja Deus. E Pedro, com a graça de Deus, com a unção de Deus, com a autoridade do Espírito Santo, louvado seja Deus, como alguém que realmente entendeu o propósito da sua missão, como alguém que entendeu o propósito do seu ministério, como alguém que sabe que e tem certeza da virtude de Deus na sua vida, como alguém que não tinha nenhuma sombra de dúvida que Deus era com ele, louvado seja Deus, ele diz: olha para nós. E Pedro, mandando que aquele paralítico olhasse para eles, louvado seja Deus, ele disse com toda a unção de Deus: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Louvado seja Deus, aleluia. Pedro, louvado seja Deus, ele expressa: nós não temos uma prata, nós não temos o melhor cédula de dinheiro, nós não temos, louvado seja Deus, grandes valores para te dar, louvado seja Deus, mas nós temos a virtude, nós temos a graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a palavra de Deus chega a nos contar que Pedro, tomando aquele paralítico pela sua mão direita, louvado seja Deus, aquele paralítico saltou. Louvado seja Deus. Eu imagino o impacto
de Deus sobre a vida daquele paralítico. Eu imagino que não só uma palavra de autoridade, mas a unção de Deus que estava sobre a vida de Pedro. Eu imagino um coração também cheio de, louvado seja Deus, um coração cheio de misericórdia. Pedro ele se compadecendo ali daquele paralítico, porque muitas vezes não é só nós darmos uma palavra, mas é nós também estender a nossa mão, é nós, louvado seja Deus, estender as mãos para alguém que está necessitado, louvado seja Deus, ajudar, um ato de ajuda. Pedro, ele toma aquele paralítico pelas mãos, ele ajuda com aquele homem, se salta e coloca de pé. Louvado seja Deus, e a palavra do Senhor diz que saltando ele, Pedro tomando ele pelas mãos, louvado seja Deus, ele salta, louvado e agradecido ao nome do Senhor, e firma os seus artelos, e na mesma hora aquele homem andou, entra com eles no templo, saltando e dando glórias a Deus, aleluia. Quando nós falamos de missão, louvado seja Deus, traz sobre nossas vidas, Deus trazendo sobre a minha vida, este versículo, essa passagem da palavra de Deus que se está aqui no livro de Atos, nós sabemos que aquele que recebe a virtude do Espírito Santo, ele recebe também, louvado seja Deus, aleluia, o entendimento. Jesus Cristo andou nesse mundo em busca das almas. Jesus Cristo, ele andou nessa terra. O propósito de Deus foi salvar, libertar, transformar e resgatar as almas perdidas. E eu creio que esses discípulos recebendo de Deus, recebendo a virtude do Espírito Santo e recebendo da boca do Senhor Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for salvo será, e for batizado será salvo. Eles recebendo a ordenança de Deus, porque Deus deu uma ordenança, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Pedro, eles recebendo, acredito que não só de Deus uma ordenança, mas eles têm como exemplo a vida de Jesus, eles olhando para a pessoa do Senhor Jesus, o quanto Jesus ia em busca das almas, convivendo eles com Jesus, eles vendo a jornada de Jesus Cristo nessa terra, aonde Jesus entrava em casas, em vilas, em vilarejos para resgatar as almas perdidas, aonde Jesus ia atrás das almas, louvado seja Deus. Eu creio que como exemplo, não só a virtude, mas também o exemplo de Deus, de Jesus Cristo que eles tiveram sobre a sua vida. Louvado seja Deus, eles entendem e, aleluia, louvado seja Deus, a necessidade que eles tinham, louvado seja Deus, de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado. Louvado seja Deus. Eles entendem, louvado e agradecido ao nome do Senhor, a necessidade do revestimento, a necessidade que temos, louvado seja Deus, de se revestir para estarmos preparados, para estarmos cada dia mais preparados na presença de Deus, para cumprir este propósito, para cumprir este ministério. Louvado e agradecido ao nome do Senhor, porque nós sabemos que missão não é classificado simplesmente um dia de missão. Missão é todos os dias. Missão é aonde nós entramos. Missão ela está sobre nossas vidas, no nosso trabalho, onde nós moramos, na nossa casa, na faculdade, aonde nós passamos. Nós estamos ali para uma missão de Deus. Nós estamos ali. Deus sempre vai nos colocar em lugares onde vai ter pessoas necessitadas de uma palavra, onde vai ter pessoas necessitadas de um resgate, onde pessoas necessitadas de ser alcançadas por Deus, de ser resgatadas por Deus. Louvado seja Deus. E esses homens entendendo o seu propósito, esses homens entendendo, louvado e agradecido ao nome do Senhor, entendendo que a missão deles estava apenas começando, entendendo, louvado seja Deus, que o propósito de Deus nas suas vidas, quase 3.000 almas que se convertem, louvado seja Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus ainda tinha muito para fazer através das suas vidas. Eles não só, louvado a Deus, recebem a virtude, mas eles vão ao templo para orar. Eles vão ao templo. E aquele que é servo de Deus, homem de Deus, que faz o propósito de Deus, mulheres que faz o propósito de Deus, ele sabe, louvado e agradecido ao nome do Senhor, que a jornada é longa e que precisa de graça, que precisa de unção, que precisa de poder, que precisa cada dia mais se encher da graça de Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Sabemos que aonde
Deus opera, aonde Deus faz, aonde Deus levanta, aonde Deus designa sobre a vida de um homem um propósito de uma jornada chamada ao mundo de missões, haverá combates, haverá levantes, haverá perseguições, haverá batalhas. Por isso, a necessidade de se revertir é muito grande. Eu acredito que Pedro, entendendo isso, recebeu a virtude, quase 3.000 almas se converteu, não se, como se diz, não se acomodamos com isso, não se acomodou ele com isso. Vai ao templo orar. E no caminho do templo ainda tinha Deus milagre, ainda tinha Deus vida para se resgatar, ainda tinha Deus alma para Deus libertar. No caminho do templo, louvado seja Deus, porque o caminho do homem e mulheres que serve a Deus, faz a obra de Deus, a missão dele muitas vezes está ao sair da sua casa, ao retornar para a sua casa, ao caminho de ir para a casa do Senhor, ao caminho de ir buscar o Senhor, de adorar o Senhor. Muitas vezes Deus tem alguém no caminho do templo, muitas vezes Deus tem alguém no caminho do seu trabalho, muitas vezes Deus tem alguém no caminho da sua faculdade, muitas vezes Deus tem alguém no caminho aonde você vai passar, aquele caminho que você passa todo dia, aquele transporte onde você pega todo dia, aquela condução onde você senta ao lado de alguém todos os dias. Deus tem alguém para Deus resgatar. Louvado seja Deus. E Pedro, com a unção de Deus, com a autoridade de Deus, sabendo que a obra redentora de Deus ela não para, sabendo que a obra redentora de Deus, o caminho da missão, louvado seja Deus, ele está encarregado sobre nós, ele está encarregado sobre nossas vidas. Ele não, louvado seja Deus, ele não teme em dizer para aquele homem, olha para nós. Louvado seja Deus, aleluia. Uma vez que recebemos a graça de Deus, uma vez que o Espírito Santo está sobre nossas vidas, bem sabemos que não são nós que falamos, nós somos instrumento de Deus, nós somos boca de Deus para fazer a vontade de Deus. E ali Pedro, ele manda aquele homem com unção de Deus, com autoridade do Espírito Santo, ele diz, olha para nós. E aquele paralítico, eu imagino ele olha pensando receber mais uma esmola. Eu imagino aquele paralítico talvez pensando, vou eu receber uma grande esmola hoje. Só que aquele dia era dia de vitórias grande na vida daquele homem sim, mas não de dar uma esmola, mas de trazer a cura, de trazer a libertação, de trazer a quebra das cadeias da enfermidade, da doença que limitava a vida daquele homem. Deus naquele dia não tinha uma esmola para dar para ele. Deus tinha a sua vitória, Deus tinha mudança, Deus tinha uma restituição, uma restauração da saúde daquele homem. E não só restaurar sua saúde, mas também alcançar aquela alma. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro manda aquele homem olhar, que aquele homem olha, Pedro ele dá uma palavra com autoridade sobre aquele homem. Ele dá uma palavra com unção de Deus sobre a vida daquele homem. Ele pega também na mão daquele homem. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Talvez tem hora que a pessoa olha, pede, eu quero isso. Deus não vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te dar aquilo que você necessita. Louvado seja Deus. Talvez você está pedindo para Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor, algo. Deus vai te dar não aquilo que você está pedindo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que Ele sabe que vai te fazer a diferença. Aquilo que Ele sabe que, louvado seja Deus, que muitas vezes você quer algo que você vai receber e você vai continuar ali naquela vida cotidiana, naquela mesmice, naquela vida limitada. Mas muitas vezes o que Deus tem para dar é algo que vai mudar a história, é algo que vai te resgatar, é algo que vai te tirar dessa escravidão de pecado, é algo que vai, louvado seja Deus, resplandecer a tua visão, vai abrir a dimensão da tua vida, fazer enxergar o horizonte. Louvado seja Deus. Deus tinha algo muito maior para dar para aquele homem. A obra redentora na vida daquele homem estava naquele dia determinada por Deus.
aleluia, a mudar a sua história, a tirar ele daquele raso, a tirar ele daquela vida de estar ali todos os dias pedindo uma esmola. Deus ia mostrar, Deus ia trazer sobre a vida daquele homem algo que ia tirar ele da porta do templo, algo que ia levar aquele homem para dentro do templo, algo que limitava ele entrar dentro do templo. Deus ia fazer na vida dele não só um milagre aonde ele ia permanecer na porta do templo, não ia trazer sobre a vida dele algo que ia dar a ele, louvado seja Deus, uma vitória naquele momento e ele ia permanecer na porta do templo. Não, Deus tinha algo para fazer na vida daquele homem, algo que iria trazer sobre ele uma mudança da sua história, uma mudança da sua vida. Louvado seja Deus. E é o que Deus muitas vezes ele tem para fazer, ele quer fazer na vida das pessoas, mas para Deus fazer essa obra redentora, Deus precisa encontrar pessoas que tenham sobre a sua vida essa unção, essa autoridade, pessoas que têm sobre a sua vida essa intimidade para com Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Pessoas que precisam, louvado seja Deus, aleluia. Eu vejo que nos dias que nós estamos vivendo hoje, louvado seja Deus, Deus trazer sobre o meu coração, dentro desta mensagem, Deus trazer sobre o meu coração, dentro desta mensagem, pessoas que Deus precisa, louvado seja Deus, ser revestida por Deus. Nós vemos uma igreja que ela precisa receber o revestimento de Deus. A igreja de Deus, para ela entender o propósito da missão. A igreja de Deus, para ela entender o propósito do que é missão. Louvado seja Deus. Uma igreja, ela só consegue entender, ela só consegue fazer missão quando ela recebe revestimento. Ela precisa receber o revestimento do Espírito Santo. Porque uma igreja, uma vez que ela recebe o revestimento do Espírito Santo, ela se dispõe a ir fazer a obra de Deus. Ela se dispõe a buscar as almas perdidas. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Deus trazer sobre a minha vida a necessidade que tem de Deus, aleluia, fortalecer a igreja de Deus. A necessidade que precisa o povo de Deus muitas vezes ficar em Jerusalém, está recebendo o revestimento do Espírito Santo. A necessidade que tem do povo, louvado seja Deus, receber o revestimento de Deus, receber o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, porque uma vez que o homem e a mulher recebem esse impacto do Espírito Santo, uma vez que o homem e a mulher recebem a virtude de Deus, a graça do Espírito Santo, ele se dispõe a ir. Ele sente, louvado seja Deus, a necessidade. Ele sente, louvado seja Deus, a necessidade de não estar estagnado, a necessidade de ir, a necessidade de se levantar, a necessidade que tem de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Espírito Santo, que uma vez é derramada sobre a vida da pessoa, ela não consegue estar parada. Ela consegue, louvado seja Deus, dentro da sua vida, a sensibilidade de Deus, a sensibilidade de Jesus Cristo, a mesma sensibilidade que Jesus sentia quando ele viu um pecador sofrendo, a sensibilidade que Jesus sentia quando ele viu uma alma gemendo, a sensibilidade que Jesus sentia quando ele via alguém necessitado, mas ele ia em busca dessa pessoa, uma vez que ela recebe este revestimento, uma vez que ela recebe essa unção de Deus, esse poder de Deus. Por isso que Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido, porque sem a revestimento do Espírito Santo não tem como fazer missão. Sem receber a graça de Deus não tem como fazer o ide do Senhor. O homem e a mulher só conseguem fazer o ide do Senhor uma vez que ele recebe essa graça de Deus, uma vez que ele recebe o revestimento do Espírito Santo, uma vez que ele é tomado por Deus. Louvado seja Deus, nós conseguimos ver aquele que recebe o poder de Deus. Ele não se intimida, ele não tem medo, ele não recua, ele não retrocede. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A igreja, muitas vezes, ela não está conseguindo fazer a missão. Não é só nós falarmos de missão, mas nós precisamos entender o que é a missão. E a missão, uma vez, ela só é feita quando tem revestimento de Deus. É pelo revestimento do Espírito Santo. É pela graça de Deus. É pela essa unção de Deus que muitas vezes é impactada sobre nossas vidas. Nós não precisamos ser mandados.
Nós não precisamos ser convocados por alguém. Nós sentimos a necessidade de não precisar ninguém falar. Nós temos dentro de nós a sede de entender que Deus nos chamou para isso. Eu te digo com toda certeza, cada pessoa que estará ouvindo essa palavra, louvado seja Deus, uma vez que o Espírito Santo está sobre nossas vidas, nós não conseguimos estar estagnados. Nós não conseguimos ficar olhando a situação, a escassez, louvado seja Deus, a frieza, o sofrimento, a mortalidade, o estrago que o adversário está fazendo e ficamos de braços cruzados. Uma vez que o Espírito Santo está sobre a igreja, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja de missão. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. E eu creio que o propósito de Deus é trazer um revestimento sobre a igreja. Jesus Cristo é o maior interessado em trazer o revestimento sobre a sua igreja. Os discípulos, Jesus não falou, ide e pregai. Jesus mandou ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque após o homem ser revestido, o impacto de Deus, o revestimento do Espírito Santo, ele gera no homem e na mulher a necessidade de fazer. Ele gera dentro da pessoa a necessidade. Louvado seja Deus. Nós jamais vamos ver um cristão cheio de Deus estagnado. O homem que está cheio da presença de Deus, ele sente a necessidade de falar, ele sente a necessidade de ir, ele sente a necessidade de socorrer, ele sente a necessidade de levar a palavra de Deus, ele sente a necessidade, não precisa haver um dia de convocação, ele sente a necessidade por onde ele passa, ele entende que ele está ali num propósito. Ele sabe que ele está no emprego, mas Deus tem um propósito na sua vida. Ele está ali naquele local que ele trabalha, ele está ali onde ele passa, ele sente Deus. Aonde ele vê alguém sofrendo, ele tem uma palavra para dar para aquela pessoa. Louvado seja Deus. Muitas vezes ele tem uma estratégia de Deus, aonde ele puxa um assunto, como Jesus fez ali. Louvado seja Deus na vida daquela mulher que estava ali, louvado seja Deus, junto do poço chamado Jacó, louvado, onde o poço ali, louvado seja Deus, que Jacó tinha dado para aqueles, louvado seja Deus, a mulher de Samaria, né? Jesus vai até a cidade de Samaria, ele chega ali, ele começa a ter uma conversa com aquela mulher, para resgatar uma alma, Jesus Cristo, com esse impacto da obra redentora que ele vê este mundo. Ele tinha uma palavra onde ele começava uma conversa e ali ele levava para aquela vida o reino dos céus. Ele pregava, ele trazia a salvação sobre as vidas. Louvado seja Deus. E assim é na vida daquele que recebe essa virtude. Louvado seja Deus. Sobre cultos de missões, sobre o que é missão, Deus trazia sobre a minha vida esta palavra. Alguém que tem, louvado seja Deus, sobre a sua vida o Espírito Santo. Ele sai da sua casa, ele sai em caminho do templo, mas ele sabe que até mesmo no caminho do templo, Deus tem algo para realizar a sua vida. Ele sente a necessidade de buscar em todo o tempo para ele estar preparado. Porque nós não sabemos o dia e a hora, em nenhum momento em que Deus vai nos chamar para a missão da obra de Deus. Nós sabemos que está pregando, está... Louvado seja Deus, muitas vezes só em cima do altar, não é onde Deus tem uma missão nas nossas vidas. A missão de Deus sobre a nossa vida, ela está em todo lugar. Ela está, muitas vezes, louvado seja Deus, até numa conversa. Muitas vezes nós sentamos ao lado de alguém, Deus tem uma obra de missão ali naquele lugar. Deus tem uma obra de missão nas nossas vidas ali naquele momento. Porque muitas vezes nós vamos sentar do lado de alguém que precisa ouvir uma palavra. Nós vamos sentar ao lado de alguém que está ali, muitas vezes, pensando até dar cabo à sua própria vida. Muitas vezes alguém que saiu de casa pensando nunca mais voltar para dentro da sua casa.
E Deus vai te levar ao encontro daquela pessoa. E é necessário que tenha sobre nossas vidas um revestimento de Deus. A necessidade de sermos revestidos pelo Espírito Santo. Porque o que tem feito muitas vezes as pessoas não fazer a missão, não levar avante a obra, missão missionária. Porque missões vai muito mais além do que fazer viagens, do que ele estar em outros países, do que levar, do que estar viajando. Muitas pessoas dizem que estão fazendo missão, mas muitas vezes elas estão vivendo uma vida onde elas estão, louvado seja Deus, simplesmente viajando. Mas elas não estão entendendo o que é missão. Elas não entendem o que é acrescentar no reino do céu. Elas não estão entendendo o que é acrescentar. Louvado seja Deus, no mundo espiritual, almas para Cristo, almas para o Senhor. Louvado seja Deus. Tem pessoas fazendo, louvado seja Deus, da obra do caminho missionário, muitas vezes um momento para ela estar conhecendo cidades, conhecendo terras. E não é isso. Missão é fazer o reino do céu ser povoado por uma pregação, por uma palavra de resgate, de transformação de vida. Eu creio que esses homens, entendendo este propósito, louvado seja Deus. Pedro não era uma esmola que ele ia dar para aquele homem, louvado seja Deus, mas era uma transformação da sua vida. Cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, a caminho do templo, ele diz para aquele paralítico: olha para nós. Louvado seja Deus. E ele chega a dizer com toda a autoridade de Deus: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo. Porque não era no nome de Pedro e João, mas era em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, ele entende, estava cheio de Deus. Ele entende que ele estava cheio do Espírito Santo, mas o homem cheio de Deus, ele sabe que não é ele que faz. Muitas pessoas pensam que é ele que vai chegar e vai fazer acontecer. Não. Aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que está cheio, aquele que sabe que ele está cheio de Deus, mas ele é dependente de Deus. Ele sabe que é em nome de Jesus Cristo que o milagre vai acontecer, que a vida vai ser transformada, que a vida vai ser resgatada, que o paralítico vai andar, o cego vai ver, o mudo vai falar, o enfermo vai ser curado. Ele sabe que a virtude vem de Deus, a autoridade vem de Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Ele diz: em nome de Jesus Cristo. Não mais um homem vazio, mas um homem agora impactado pela presença do Senhor. Um homem que entendeu que agora ele não precisava temer, porque ele estava cheio da presença de Deus. Ele estava tão cheio que ele já não temia mais a sua vida. Ele não temia nem perder a sua vida, mas ele estava ali tomado pela graça de Deus. E ele testifica do Senhor Jesus, ele testifica, ele fala do amor de Deus com unção, com autoridade. Louvado seja Deus, o que faz a igreja de hoje recuar no caminho da missão, no propósito da sua missão, é a falta do revestimento de Deus, é a falta de estar cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque muitas vezes as pessoas têm se acomodado de estar no raso, as pessoas têm se acomodado de não estar buscando o Espírito Santo, as pessoas têm se acomodado com aquela mesmice de todo dia subir para a casa de Deus, estar na casa de Deus só para receber, não entendendo que nós não fomos chamados para ser pessoas, muitas vezes servidas, mas nós somos chamados para servir, nós somos chamados para uma missão. Nós temos sobre nossas vidas uma missão redentora. Jesus Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória. Louvado seja Deus. E veio neste mundo em forma de servo. E na submissão de servo, ele foi até a morte. Cumprindo o seu ministério. Cumprindo o seu propósito. Cumprindo o seu ide de salvar, de libertar, de resgatar as almas. Louvado seja Deus. E quando ele deu brado na cruz,
Ele disse: está consumado, porque ele tinha certeza, ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu a sua obra redentora. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós olhamos para a igreja de hoje, muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas de hoje, cotidiana de hoje. Muitas vezes, será que nós estamos cumprindo essa obra redentora? Será que nós podemos dizer para Deus: está consumado? O que o Senhor tinha para fazer, a tua obra já está feita? Será que nós temos feito isso do Senhor? Será que nós temos falado para alguém que está do nosso lado que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus resgata? Será que a igreja de Deus, nos dias de hoje, está cumprindo a missão? Será que a igreja de Deus, nos dias de hoje, está cumprindo a missão? O que está faltando, pela unção de Deus, pela autoridade do Espírito Santo, é o revestimento. Sem revestimento não tem missão. Sem revestimento de Deus, sem estar recebendo a unção que de uma vez do céu nos é dada, do Espírito Santo de Deus, a graça. Louvado seja Deus, porque o Senhor trazia sobre a minha vida, louvado, engrandecido o nome do Senhor, o entendimento, a necessidade que a igreja de hoje tem de se levantar para buscar esse revestimento. A necessidade que a igreja de hoje tem de receber o Espírito Santo, o impacto do Espírito Santo para ela fazer o ID do Senhor. Porque sem o Espírito Santo não tem visão. Sem o Espírito Santo não há o entendimento do que é missão. Sem o Espírito Santo não há a direção do id, a necessidade de sentir, a necessidade do aflito, da pessoa que está vivendo na escravidão do pecado. Se o Espírito Santo não tem essa sensibilidade, louvado seja Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí Deus trazia sobre a minha vida esta palavra, para o entendimento, o que é missão. Primeiro esses homens foram revestidos de poder. Primeiro eles receberam a virtude de Deus, para depois eles ir fazer a missão. Muitas pessoas elas querem fazer a missão, mas não estão revestidas. E muitas vezes elas desistem no meio do caminho. Muitas vezes elas se frustram na primeira luta, na primeira peleja, na primeira perseguição, se prostra, porque falta o revestimento. Mas Jesus Cristo, que é poderoso, o propósito de Deus é revestir, de levantar. O propósito de Deus é de trazer esse revestimento sobre a igreja de hoje. Porque só com o revestimento de Deus, só com o revestimento do Espírito Santo, é que a igreja vai entender o que é missão. Missão não é só fazer um culto, um título com o nome missão. Missão é buscar as almas. Missão é levar uma palavra. Missão é sair, ide pelo mundo, pregar. Ide pelos campos, pelos valados, pelos corredores, pelos caminhos aonde estão ali pessoas escravizadas, nas prostituições, nas drogas, onde tem alguém que está ali sendo maltratado, sendo judiado pelo inimigo, sendo escravizado por Satanás. Louvado seja Deus. Isso é missão. Isto é missão que não é só nós reunirmos num templo para falar de missão, mas missão tem que ter almas, missão tem que ter pessoas alcançadas por Deus. Missão tem que ter pessoas que foram buscadas ali na sarjeta, está ali para ouvir uma palavra que transforma, que liberta. E a missão ela se conclui em várias dimensões. Pedro aqui estava a caminho do templo, mas no caminho do templo Deus fez um milagre de alcançar alguém que estava ali na porta do templo, queria muitas vezes até entrar no templo, mas precisava que alguém o ajudasse. E Pedro tomando esse homem pela mão, porque a obra não é só falar, mas é ação. Deus fala de ação quando alguém age pela obra de missão, quando alguém estende a mão. Pedro ele não só falou uma palavra, levanta e anda, mas ele estendeu a mão e deu a mão para ajudar aquela vida. Ele estendeu a mão para socorrer aquela alma. E quando ele estende a sua mão, segura na mão daquele homem, eu acredito que ele recebeu força para acreditar no seu milagre. Ele recebeu força para tomar uma decisão diante de Deus. Ele recebeu força para saltar
e se levantar daquela situação qual ele encontrava. A Bíblia não menciona quantos anos esse homem estava à porta do templo, mas talvez muitos anos aquele homem estava ali na porta daquele templo. Mas o Senhor, através de Pedro, alcançou aquela vida, mudou a história daquele paralítico, tirou aquele paralítico da porta do templo e a partir daquele dia ele não só estava na porta do templo, mas ele entra para dentro do templo, saltando e dando glórias a Deus. E Deus trazia sobre a minha vida também uma palavra onde fala sobre quando Jesus Cristo vai ao encontro de um homem que estava ali na beira de um tanque há 38 anos. Deus trazia sobre a minha vida quantas pessoas que passou ali, né? Poderia ter feito uma missão de ajudar aquele homem, mas eles não fizeram. Mas só que a obra redentora de Jesus Cristo, ela não é negligenciada. Se o homem não fazer, Deus faz. Quando alguém ali naquele templo, na porta, naquele tanque, não ajudou aquele homem, o próprio Jesus, ele vai até aquele tanque e diz: arruma tua cama, levanta e anda. Eu vejo que a obra de Deus ela conclui de missão. Se alguém não faz, Deus faz. Se alguém não sentiu a necessidade, se alguém não se compadece, Deus ele se compadece. Se alguém não estende a mão, Deus estende. Todos que passou pela vida daquele homem, talvez cada um buscando para si, olhando para si, porque muitas vezes nós vivemos em situações onde nós vemos acontecer desta forma. Pessoas que buscam seus próprios interesses, mas ela não se compadece de ninguém que está à sua volta. Mas ainda que alguém possa negligenciar, Deus ele não negligencia. Jesus Cristo ele vai de encontro deste homem. Quando o Senhor fala para aquele homem quer ficar são, ele começa a querer dizer para o Senhor que todos ali entravam, mas Jesus já sabia da sua história. Jesus sabia do seu sofrimento, Jesus sabia da sua necessidade, Jesus sabia quanto tempo ele estava ali. E sabendo a situação daquele homem, Jesus vai ao encontro dele. Eu vejo que a missão de Deus nessa terra, ainda se alguém não fazer, Deus faz. Louvado seja Deus. Ainda se alguém tem passado no caminho e tem visto alguém prostrado, tem visto alguém ali necessitado, não faz. Jesus Cristo, ele cumpre esse ministério. Nós vimos que muitos ali na beira daquele tanque hoje tiveram a oportunidade de ajudar aquele paralítico, de ajudar aquele homem acamado, mas eles não ajudaram. Só que Jesus Cristo vai de encontro. Louvado seja Deus. Ele não deixa prostrado. Ele não deixa perecer. Ele não deixa morrer ali no sofrimento. Ele, se alguém não estender as mãos, o próprio Deus, ele vai de encontro. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que nós já vimos elas contarem que elas enfermas, elas tiveram uma visão de um anjo. É o próprio Deus, é o próprio Senhor, indo socorrer, indo fazer a missão de transformar, de libertar. Quantas pessoas que elas contemplaram a visão de Deus, de um anjo de Deus indo ao seu encontro. É o próprio Senhor, porque quando o homem não entende o que é a missão, quando o homem não estende as mãos para ajudar, para socorrer, o próprio Jesus vai fazer esta obra. Mas a obra de missão, ela não ficará negligenciada na vida daquele que Jesus tem uma obra, na vida daquele que Jesus tem algo para fazer. Ainda que alguém não possa estender as mãos, ainda que alguém não consiga ter a sensibilidade de cumprir uma missão de resgatar, Jesus Cristo não vai deixar esta obra na escassez. Amém? Esta é a palavra que Deus trouxe sobre a minha vida, sobre o que é missão, sobre o que é fazer missão. Porque muitas vezes não é só um dia, não é só um dia especificado para fazer missão. A missão ela se conclui todos os dias. A missão nas nossas vidas, ela é todos os dias. Por onde nós vamos, por onde nós passamos, no transporte, no trabalho, na faculdade, aonde nós moramos, para onde nós colocamos a planta dos nossos pés, Deus tem uma missão a realizar em nossas vidas. E se nós não fizermos, muitas vezes o Senhor faz como ele fez esse tanque de Betesda. Ele vai fazer a sua obra. Jesus Cristo, ele vai levar uma palavra para aquele necessitado que está ali, independente de quantos anos esteja. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos.
Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que, aonde entrar essa palavra, aonde Jesus Cristo levar essa palavra ao coração do necessitado, louvado seja Deus, que essa palavra possa despertar. Louvado seja Deus. E uma coisa Deus trazer sobre a minha vida, a igreja, para entender o que é missão, ela precisa voltar ao primeiro amor. Ela precisa voltar no tempo. Ela precisa voltar lá no tempo, no primeiro amor. Quando a igreja voltar ao primeiro amor, ela vai entender o que é missão. Quando a igreja voltar ao primeiro amor, porque o cristão, quando ele está no primeiro amor, ele estende a mão para, independente qual seja a pessoa, ainda até aquele que fere ele, até alguém que vem, que se levanta contra ele, o cristão no primeiro amor, ele ajuda, independente quem seja, até os seus inimigos ele ajuda. O cristão, quando ele está no primeiro amor. E Deus trazia sobre a minha vida, a igreja só vai entender o que é missão voltando ao primeiro amor. A igreja de hoje, ela vai entender o que é missão vivendo o primeiro amor. O Senhor falava, é preciso voltar ao primeiro amor. Amém? Que Deus abençoe cada vida que vai ouvir esta palavra, aonde entrar esta palavra, que Deus possa fazer um despertamento, que Deus possa trazer um entendimento, a necessidade de ser revestido, revestir, pois, do Espírito Santo, ficar em Jerusalém, seja revestido, porque depois do revestimento não vai precisar ninguém mandar você fazer missão. Não vai precisar ter um dia de missão. Você vai fazer missão todos os dias para a glória do Senhor Jesus.